Senhor, nós te rendemos graças. Pedimos que o Espírito da revelação flua no nosso meio, de forma livre, de forma viva, de forma poderosa, de forma eficaz. Senhor, que a mensagem que vai ser ministrada, ela possa trazer fé, ela possa trazer ânimo, ela possa trazer esperança, ela possa trazer alento, ela possa trazer convicção, e ela possa trazer sinais, maravilhas e prodígios, e ela possa trazer resultados imediatos, Senhor, sobre a vida daqueles que acederão a essa palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu oro e declaro em nome de Jesus, anjos de Deus assistam-nos nessa atmosfera. Meu Pai, nós ativamos anjos para nos assistirem nessa atmosfera. Enquanto estamos ministrando a Tua palavra, enquanto estamos falando, enquanto estamos orando, enquanto estamos a Te oferecer o melhor do nosso culto nessa noite, nós declaramos a atmosfera angelical no nosso meio. Demônios comecem a largar vidas, larguem as casas, larguem os destinos, larguem os processos, larguem os projetos. Anjos estejam nos assistindo nessa noite, lutando as nossas lutas, lutando as nossas pelejas, abrindo caminhos, trazendo respostas, trazendo resultados extraordinários. Eu ativo uma atmosfera angelical, no nosso meio, uma atmosfera, a assistência de anjos para fazer um shift, para trazer mudança e resultado, impacto, poder. Anjos que assistem diante de Deus, assistam-nos nessa noite com unção, com glória, com poder. Haja restauração, hajam respostas, hajam resultados, hajam milagres, hajam caminhos abertos, hajam portas abertas. O extraordinário seja trazido a nós pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, nós te entregamos e consagramos tudo. Laraza kapalaze kabashatava librozondo rosekele mahaya balazike kabaria zekele barozo koboshata kalabaga leprepresia na mahaya bakosheteka limbro sokolobo jata galamanagada. Te louvamos pela tua presença. Manifesta-te, Senhor, de forma livre no nosso meio, de forma viva e de forma eficaz, em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê dá um amém bem forte e celebra o Rei Jesus. Celebra o Rei Jesus. Celebra o Rei Jesus. Celebra o Rei Jesus. Dê a Ele um brado de glória, dê a Ele um brado de júbilo, dê a Ele um brado de louvor. Isso, junto às tuas palmas dê um aleluia, junto às tuas palmas dê glórias, junto às tuas palmas glorifica o nome dEle. Isso, eu não te ouço e nem te vejo celebrar a igreja. Enquanto você aplaude mais forte, você vai glorificando o nome dEle. Enquanto você aplaude mais forte, você vai dando glórias, aleluias, vai dizendo que Ele é bom, maravilhoso, poderoso, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele não falha, nunca falhou e nunca falhará, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que se verão na tua vida sinais, maravilhas e prodígios ministrados pela mão do Todo-Poderoso. Alguém adora e glorifica o Rei Jesus. Aleluia, aleluia. Eu disse aleluia. Eu disse aleluia. Não. Eu disse aleluia. Aleluia. Deus seja louvado nessa noite. Amém? Toma o seu assento rapidamente no nome de Jesus. Vamos ser breves na nossa ministração. Amém? Abra aí rapidamente a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo do número 118. Enquanto você abre, eu gostaria de saudar mais uma vez a todo mundo com a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Não, todo mundo tem que responder. O pastor está a saudar todos. A paz do Senhor a todos. Amém. Salmos capítulo do número 118, versículo do número 23. Quem já achou, diga amém. Salmos capítulo 118, versículo do número 23. Quem já achou, diga eu já achei. Versículo número 23. Quem já achou? Já? Pode ler para nós? Em voz alta, por favor. Mais uma vez.
Amém. Já todo mundo está lá? Já todo mundo está lá? Vamos todos ler juntos em nome de Jesus. 1, 2, 3. Em voz alta, igreja. Você já parou para pensar? Se o pregador chega aqui, Pai Senhor, todos, sejam todos bem-vindos. Que nós possamos ter uma noite abençoada. Que Deus possa falar no seu coração. Amém. Amém, igreja. Porque, veja, quando o pregador está nessa plataforma, o que é que ele também está a fazer a Deus? Ele também está a oferecer o seu culto a Deus. Ele também está a oferecer o seu trabalho a Deus. É por isso que você vê que os pregadores saem cansados. A voz desaparece, transpiram, sentem sede. Por quê? Porque pregadores, músicos, porque qualquer pessoa que intervém, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que as pessoas não saibam esse princípio. Por quê? Porque nós estamos a nos esmerar. A igreja sabe o que significa esmerar? A nos esforçar, a puxar por nós, não só porque nós estamos a servir a plataforma, mas acima de tudo para nós darmos a Deus o melhor do nosso serviço. Agora imagina um pregador chega aqui, Pai Senhor, igreja, tudo bem? Você achou? Então, leia o que diz. Ok, então, é isso. Foi maravilhoso o que Deus fez, não é? Eu não é? Amém, vamos orar a Deus, foi maravilhoso o que tu fizeste, obrigado Deus, amém. A fé que nós queremos provocar no teu espírito, certamente que nós nunca faremos o quê? Nunca a provocaremos. E como dizem os brasileiros, o pastor está careca de dizer, vocês já ouviram essa expressão? Ou seja, o pastor fala muito, está sempre a falar, que você veio aqui para fazer o quê? Para assistir o culto, não é isso? E tudo que você faz deve ser feito como? Da melhor forma, da melhor maneira. Então vamos lá, Salmos capítulo do número 118, versículo do número 23. A igreja leia em voz alta no nome de Jesus. Amém. Agora você vai abrir Salmos capítulo 77, versículo do número 14. Salmos capítulo do número 77, versículo número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e os filhos de quem? De José. Eu posso ouvir um amém? Veja, Salmos capítulo número 118. Nós já lemos 2 salmos para sermos um pouco, amém? E não tem muitos breaks, porque tem muitas passagens para abrir, para lermos. Nessa noite, conforme o pastor tinha dito, nós estaremos falando sobre, provavelmente o que nós vamos falar, você já ouviu Deus a ser chamado dessa forma, o Deus de maravilhas. Quem já ouviu Deus a ser chamado como Deus de maravilhas? Quem já ouviu Deus a ser chamado como Deus de sinais e maravilhas? É isso que nós vamos estar a falar nessa noite. E veja, nós não vamos só falar 2023, você vai viver sinais e maravilhas na tua vida. Você vai viver milagres extraordinários, sinais extraordinários, sinais maravilhosos. Você vai ter maravilhas a serem realizadas e produzidas na tua vida, na tua casa e na tua família, pela mão do Todo-Poderoso. Alguém me dá um amém no nome de Jesus? Veja, Salmos capítulo número 118. Se você depois meditar em casa a partir lá de cima, o salmista escrevia esses salmos e ele começa os salmos falando sobre um cativeiro de Israel, amém? Sobre uma estação em que pessoas não davam crédito a Israel, sobre uma estação em que Israel estava presa, sobre uma estação em que Israel não estava a prosperar. E nós vimos no domingo passado que prosperidade é o quê? Sucesso e prosperidade estão de alguma forma intrinsecamente ligados, amém? Porque prosperar de igual modo não é só ter dinheiro, prosperar é de igual modo ter o quê? Resultados. Por isso é que a Bíblia vai falar: e prosperarás em todos os teus caminhos, ou seja, prosperarás em todas as áreas da tua vida.
terás resultado em todas as áreas da tua vida. Então Israel estava numa estação em que não tinha resultados, em que não prosperava, em que estava cativa e que as pessoas já não acreditavam na prosperidade, na liberdade, na libertação, no progresso de Israel. Amém? Até que a mão de Deus se moveu, Israel, de forma, ouça, maravilhosa, escapou do seu cativeiro. Por isso que o salmista vai dizer: é maravilhoso aos nossos olhos. Era improvável nós estarmos livres. Era improvável nós estarmos curados. Era improvável nós casarmos. Era improvável nós prosperarmos. Era improvável essa porta se abrir. Mas é maravilhoso como isso aconteceu. E não foi de outra forma. Foi Deus que fez essa maravilha na nossa vida. Foi Deus que fez essa maravilha na nossa casa. Foi Deus que fez essa maravilha na nossa família. E no Salmos capítulo número 77 fica bem claro, veja, que Deus, Ele não fala maravilhas. Ou seja, Deus não fala coisas maravilhosas, Deus faz coisas maravilhosas. Veja, é característica de Deus, é algo intrínseco ao poder de Deus. Quando Deus provoca uma reviravolta na vida de alguém, vai ser algo maravilhoso aos olhos de quem assistir aquela reviravolta. Quando Deus provoca um milagre na vida de alguém, vai ser algo maravilhoso aos olhos de quem estiver a assistir aquele milagre. E Deus te trouxe aqui para dizer que é isso que Ele vai fazer na tua vida nesse ano. Algo extraordinário, algo maravilhoso, que vai causar espanto, que vai causar susto. As pessoas vão perguntar: como é que isso aconteceu? E você vai dizer: foi a mão do meu Deus que provocou tal milagre na minha vida. Eu posso ouvir um amém? Então veja, por que razão nós queremos trazer, se você prestar atenção, no ano de 2023 nós temos estado a trabalhar muito com a visão e a perspectiva de trazer o entendimento do corpo de Cristo, a imagem real do nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Porque se você olhar para Deus nessa perspectiva, você vai se relacionar com Ele nessa perspectiva. E o que é que vai acontecer? Você vai obter resultados nessa perspectiva. Veja, os filhos de Bill Gates, eles relacionam-se com o pai com uma convicção dentre várias outras. Eles sabem que o pai os ama e tudo mais, mas eles têm uma certeza: o pai é o quê? Então quando eles vão para a loja da Gucci, para a loja da Louis Vuitton, para a loja da Christian Louboutin, para a loja da Ferragamo, para a loja da Prada, eles vão com uma convicção: esse cartão não vai ser bloqueado, porque quem carregou, a conta em que ele está associada é uma conta maravilhosa. Eu não estou a sentir a tua energia. É uma conta maravilhosa. Eu vou sair com quantos sacos eu quiser sair dessa loja. Eu vou comprar o carro que eu quiser comprar, porque a conta que carrega esse cartão é uma conta maravilhosa. Veja, eu vi uma história, por exemplo, que o Bill Gates foi para um café, para um restaurante com a filha, com a filha, e a filha deu uma gorjeta de $100 ao garçom, e ele parece que deu uma gorjeta de $5. E quando ele foi questionado, as pessoas disseram: mas você é o Bill Gates, por que você deu essa gorjeta pequena e a tua filha deu uma gorjeta maior do que tu? Ele disse: porque ela é filha do Bill Gates. O pai... você não tem fé nessa noite. O pai dela tem dinheiro para ela dar gorjeta de $100, mas o meu pai, o Bill Gates está dizendo: o meu pai, eu sou filho do senhor fulano, o meu pai não tem esse dinheiro, mas o pai dela tem esse dinheiro. E quando ela se relaciona com o pai dela, ela se relaciona com o pai na perspectiva de que o que eu quero pagar, o que eu quero comprar, o que eu quero produzir, o que eu quero realizar, o meu pai pode fazer, ou eu consigo fazer por intermédio do meu pai. E nessa noite eu quero trazer essa mensagem para o teu espírito, para que você entenda
que ao se relacionar com o teu Deus é um Deus que produz sinais e maravilhas, que faz coisas maravilhosas, que faz coisas extraordinárias. Por quê? Porque isso é algo que faz parte da característica de Deus, está intrinsecamente conectado com Deus. Veja, há um homem de Deus nigeriano que ele criou uma frase que ficou mundialmente conhecida. Ele chama-se Jerry Easy. E ele diz assim: o que Deus não pode fazer não existe. O que Deus não pode produzir não existe. E por que eu quero que você entenda essa característica de Deus? Você vai encontrar, o pastor vai estar correndo um pouco por conta do tempo. Se calhar vamos organizar a segunda parte dessa mensagem. Mas veja, você vai encontrar várias passagens bíblicas que vão apresentar o nosso Deus como sendo um Deus que opera sinais e que opera o quê? Maravilhas. Por exemplo, é impossível que alguém saia de um grande cativeiro a não ser de forma a que Deus envolva-se nesse cativeiro maravilhosamente. Toda vez que alguém está... Veja, por exemplo, quando Jesus vai ao encontro do endemoniado gadareno, a Bíblia, por exemplo, fala de um outro homem que era mudo e cego por causa de uma possessão demoníaca. A Bíblia, por exemplo, fala de um homem que tinha a idade de 30 e tal anos, que era cego desde nascença. O que aconteceu quando as pessoas olharam para esses homens? Quando Jesus os liberta, Jesus os cura, todo mundo visualizou aqueles milagres como sendo o quê? Algo maravilhoso. Pastor, não estou a entender. O que Deus, ouça, Deus, se for para fazer o básico, Deus deixa você fazer. Quando Deus se envolve na vida de alguém, na história de alguém, na casa de alguém, na família de alguém, na saúde de alguém, no negócio de alguém, no projeto de alguém, é para trazer resultados extraordinários, é para deixar gente de boca aberta, é para deixar gente espantosa. Quando Deus tira alguém da cadeia, quando Deus tira alguém da prisão, quando Deus tira alguém do cativeiro, tem que ser de forma maravilhosa. Atos capítulo número 12, por exemplo, vai falar da prisão de Pedro, a forma como Pedro saiu da visão. Inclusive a Bíblia vai falar que Pedro ficou tão espantado com a forma como Deus o estava a libertar por intermédio do anjo, que quando ele chegou no portão da cadeia, ele disse: eu pensei que eu estava a sonhar. Eu pensei que eu estava dentro de uma visão. Por quê? Porque ele saiu pelo corredor da prisão, os guardas estavam dentro da prisão e os guardas não conseguiam lhe ver a sair de dentro da prisão. Pastor, eu não estou a entender. Eu não sei o que é que está a prender a tua vida, as tuas finanças, a tua saúde, a tua casa e a tua família. Hoje eles vão perder território na tua vida no nome de Jesus. Hoje você vai sair livre. Hoje você vai sair ileso. Hoje a tua vida, a tua saúde, a tua casa, as tuas finanças vão sair do território do inimigo de forma extraordinária e maravilhosa no nome de Jesus. Alguém pode me dar um amém bem forte? Veja, abra aí rapidamente Jeremias capítulo número 32. Jeremias capítulo número 32, versículo do número 20. Já todo mundo achou? O que é que nós estamos a falar? O que é que nós estamos a falar? O Deus de quê? Jeremias 32, capítulo número 20 diz assim: tu puseste, veja aí, tu puseste o quê? Sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome qual é o que tens neste dia. E o que aconteceu em seguida? E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito. Igreja, leia por favor.
Acho que nem todo mundo achou. Jeremias 32. Se eu posso gritar, você também pode gritar. Eu posso ouvir um amém? Jeremias 32, versículo 20. Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número... Já está todo mundo lá? Veja, o que o pastor disse lá em frente? É impossível alguém sair de um grande cativeiro se não for por meio de quê? De maravilhas. É impossível alguém estar preso, alguém estar numa prisão por muito tempo e sair dessa prisão, a não ser que seja de uma forma o quê? Maravilhosa. Então Jeremias está a dizer a Deus: Deus, tu colocaste sinais e maravilhas no meio do Egito, e por conta disso tu fizestes o nome que tens hoje, o Deus de sinais e maravilhas. E mais, Deus, foi com sinais e foi com maravilhas que tu tiraste o povo que estava cativo, que tu tiraste o povo que estava em prisão, que tu tiraste o povo que estava preso do cativeiro em que se encontravam. Nessa noite eu quero profetizar para a vida de alguém que Deus visite a tua vida por meio de sinais e por meio de maravilhas, e que você seja livre de qualquer cativeiro em nome de Jesus Cristo. Veja, anota aí, o que são sinais? Sinais e maravilhas são a manifestação do poder sobrenatural de Deus, em que Deus demonstra a sua habilidade para salvar, para curar, para libertar, para preservar e para prosperar o seu povo. Sinais e maravilhas, vou falar mais uma vez, são a manifestação do poder, o quê? Sobrenatural de Deus. Poder sobrenatural significa o quê? Algo acima do natural. Por isso é que no princípio eu disse que eu precisava de pessoas que se conectassem a mim para viver o quê? O extraordinário. E o que é que provoca o extraordinário? Não pode ser algo natural. É a manifestação do poder sobrenatural de Deus, em que Deus demonstra a sua habilidade para salvar, para curar, para libertar, para preservar e, aquilo que você gosta, prosperar o seu povo. Veja, anote aí, o que são sinais e maravilhas. Por que Deus demonstra, ou por que Deus manifesta sinais? Por que Deus manifesta maravilhas? Primeiro, para demonstrar o quê? O seu amor. A Bíblia vai falar no livro de João que o ladrão, ele veio para fazer o quê? Para roubar, para matar e para fazer o quê? E para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida o quê? Abundante. Então os sinais de Deus vão ser apresentados a nós como forma de Deus demonstrar o seu amor por nós, primeiro. Segundo, por que Deus mostra sinais e mostra maravilhas? Ou por que Deus faz sinais e faz maravilhas? Para, ouça, demonstrar o seu poder ou a sua omnipotência. Você sabe o que significa omnipotência? O que significa omnipotência? Significa que Deus é detentor de quê? De todo o poder. Ele é conhecido como Deus que? Onipresente, porque está em todo lugar. Onisciente, porque tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Ele sonda o coração e os pensamentos dos homens. E Ele é o Deus que? Onipotente. Ele tem todo o poder. Quando Deus, por isso é que a Bíblia, que Jeremias lá em cima disse, com mão forte. Quando a Bíblia fala de mão forte, a Bíblia está falando do quê? De poder. Foi com mão forte que tu tiraste o teu povo do cativeiro. Por quê? Porque tu demonstraste aos deuses do Egito que tu tens mais poder do que eles, que tu tens mais força do que eles, que tu és maior do que eles, que nada detém o teu agir, que nada impede o teu agir. Por isso é que a nossa Bíblia vai dizer que agindo Deus... Só tem duas pessoas aqui comigo. Só tem duas pessoas, 2:30. Abra aí rapidamente Atos, capítulo número 5.
Se você for para a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 5, por exemplo, a partir do versículo número 12, a Bíblia diz assim, Atos 5:12, e muitos sinais desculpem, e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, quando aos outros ninguém ousava ajuntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande quê? Estima. E a multidão dos que criam, dos que acreditavam no Senhor, tanto homens como mulher, o que acontecia? Crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos, ouça, para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos, isso é maravilhoso, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este o quê? Passasse, cobrisse o quê? Algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente, ou seja, vinha muita gente de outras cidades, obrigado, a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais, o que acontecia com todos? Voltavam como estavam. O que acontecia com todos? Isso não é uma cura maravilhosa? Imagina a gente adoentada, imagina a gente endemoniada, de tantos que eram. Eles disseram: Pedro, não precisas impor as mãos sobre todos nós, porque nós somos milhares. Não precisas orar para cada um de nós, porque nós somos milhares. Nós vamos ficar perfilados, e quando a tua sombra passar por nós, nós seremos curados, porque é maravilhoso aos nossos olhos, e foi Deus que fez no nome de Jesus. Você vai ser curado de todas as enfermidades. E quando perguntarem como é que você tinha 10 enfermidades, 5 enfermidades, 3 enfermidades, 4 enfermidades e tudo negativo, você vai dizer: foi Deus que me curou. Foi Deus que me curou de forma extraordinária. Foi Deus que me curou de forma maravilhosa. Foi Deus que me libertou. Foi Deus que me resgatou. Foi Deus que me mudou. Foi Deus que me transformou. Foi Deus que mudou o meu cativeiro em alegria. A sombra de um homem curava milhares de pessoas. E veja algo que eu quero que você preste aqui atenção e coloque o foco na coisa correta: que nós só somos usados por Deus para operar sinais e maravilhas, mas no final a honra, a glória e o louvor deve sempre ser dado a quem? A Deus. Porque por meio desses sinais, maravilhas e prodígios, o que aconteceu? As pessoas começaram a buscar o Cristo de Pedro, o Cristo de João, o Cristo de Tiago, o Cristo de Timóteo. A Bíblia fala no livro de João, capítulo número 2, se não me falha a memória, que inclusive no tempo de Jesus Cristo, o grosso das pessoas começou a seguir Jesus. Não era por causa do sermão bonito, era porque Jesus fazia sinais e fazia maravilhas. Ou eu estou a profetizar para a vida de alguém que Deus use a tua vida para produzir sinais e maravilhas, e por intermédio do teu testemunho, por intermédio da tua cura, por intermédio do teu milagre, por intermédio da tua porta aberta, milhares de pessoas corram para o Jesus que te prosperou, para o Jesus que te curou, para o Jesus que mudou o teu nome, para o Jesus que mudou a tua história, para o Jesus que mudou o teu estado, para o Jesus que mudou a tua condição. Em nome de Jesus. Alguém me dá um amém mais forte? Veja, o que são sinais? Ou por que Deus usa sinais? Porque sinais, eles apontam alguma coisa. Amém? Sinais, muitas das vezes sinais, eles não são propriamente milagres, mas sinais são o quê? Evidências de que aqui milagres podem acontecer. Por exemplo,
Quando Jeremias falou, disse que tu fizeste sinais no Egito. Quais eram os sinais? Água em vinho, ou melhor, água em sangue. As rãs, as pragas que apareceram, eram milagres? Não. Porque um dos principais pressupostos de um milagre é o quê? É a contrapartida e o benefício sobre a vida de alguém. E quando as rãs apareceram, quando as pragas apareceram sobre os animais, quando a água foi transformada em sangue, o povo foi liberto? O povo continuou o quê? No cativeiro. Então, por que Deus estava a fazer aqueles sinais? Os sinais eram uma evidência de que esse povo já não está andando desprotegido. Os sinais é uma evidência de que agora você já não vai bater sobre essa pessoa como você. Você já não vai maltratá-los como você os maltratava antes, Faraó. Você já não vai brincar com eles como você brincava antes, Faraó. Faraó, você pode não morrer, mas você vai sofrer, porque esse povo já não anda como andava antes, já não está descuidado, já não está desprotegido. Eles tiveram um encontro com o Deus do Pai dele, que agora lhes guarda, que agora lhes protege, que agora se levanta em defesa deles. Veja, eu acredito que naqueles tempos, o que começou a acontecer no meio do povo do Egito? Sobre muitos começou a descer algum espanto, algum temor, alguma preocupação, porque eles começaram a ver coisas estranhas. Deus a humilhar os deuses do Egito, Deus a humilhá-los, Deus a envergonhá-los, Deus a engolir as suas serpentes. Eram evidências de que esse povo já não anda só, de que Deus está no meio deles. A Bíblia fala, por exemplo, da transformação da água em vinho. E a Bíblia não diz que aquilo era um milagre. A Bíblia diz o quê? Que aquilo era um sinal. Aquele sinal apontava o quê? Apontava que aquele senhor que estava ali a transformar a água em vinho era alguém que ia começar um movimento diferente naquele tempo. Era algo para apontar que, olha, esse homem não é normal, esse homem não é comum, esse homem não está só. Eu profetizo no nome de Jesus que homens e mulheres vão olhar para a tua vida, vão olhar para a tua casa, vão olhar para os teus negócios, vão olhar para a tua história e vão dizer: nós vemos coisas diferentes, nós estamos a ver algo diferente aí. Há algum sinal, e esse sinal vai ser a evidência de que o poder de Deus está sobre a tua vida, de que Deus te assiste, de que o Espírito Santo está a encher o teu vaso, e de que você não foi marcado para ser um homem qualquer e para ser uma mulher qualquer. Eu profetizo para a vida de quem acreditar, e quem acreditar vai me dar um amém bem forte. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de Apocalipse do soar da trombeta. A trombeta vai ser o fim do mundo? Não. Mas a trombeta vai ser quê? Um sinal de que quê? De que o fim do mundo está a chegar, de que o julgamento está a chegar, de que o apocalipse vai acontecer. Amém? Então, os sinais, grande parte das vezes, eles não são propriamente que milagres, mas eles são a evidência de que alguma coisa diferente está conosco e em nós. Por exemplo, a Bíblia fala que a rica de Sarepta, ela viu sinais no profeta e foi falar com o seu marido: eu vejo que esse é o quê? Um santo homem de Deus. Por quê? Por causa dos sinais que ela via naquele homem. Muitos nós, homens de Deus, por exemplo, a forma como Deus permite que a gente tenha, por exemplo, filhos espirituais que estão a servir no ministério. Existem sinais que Deus nos permite ler, que você sabe, eu estou diante de um pastor, que às vezes você está sentado, pode nem ser obreiro, eu estou diante de um evangelista. Não, esse meu filho tem a graça profética, essa minha filha tem a graça profética. Por quê? Por causa dos sinais. Não, eu estou diante de um grande evangelista. Se esse homem, se essa mulher trabalhar mais nisso e nisso, os sinais fazem o quê? Apontam algo. E os sinais que Deus faz apontam o quê? Apontam o poder de Deus, apontam a presença de Deus na tua vida, apontam a presença de Deus na tua casa, apontam a extrema
ou o extremo domínio da mão de Deus sobre a tua vida. Veja, Isaías capítulo número 7, versículo número 14. A Bíblia vai dizer assim: portanto, Jesus Christ, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E qual será o sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome o quê? Emanuel. Então, o que Deus estava a marcar? O pastor já falou aqui várias vezes que Isaías era conhecido como profeta messiânico, porque era o profeta que mais pregou sobre a vinda de Jesus, que mais preparou Israel, as nações, sobre a vinda de Jesus. E ele estava a dizer, para ler as estações e saber se o Messias está já no vosso meio, Deus vos dará um sinal, que não era propriamente um milagre, mas era uma evidência de quê? De que o fazedor nato de milagre, igreja, estava no vosso meio. E que sinal seria esse? O sinal seria de que uma virgem daria à luz a um menino, e o nome desse menino seria o quê? Emanuel. Se você vai para Maria, você vai ver que o anjo fala a Maria: Maria, salve agraciada, o Senhor é convosco. Eis que conceberás do Espírito e darás à luz a um menino, e o seu nome vai ser quê? Vai ler essa história, até as crianças sabem, Natal. Veja, a Bíblia vai falar, por exemplo, que Elias ora para não chover durante quantos anos? 4 anos. Quantos anos? 3 anos, igreja. Depois de 3 anos, o que aconteceu? Ele disse: agora, da mesma forma que eu tomei a decisão para não chover, eu tomo a decisão de fazer o quê? De fazer chover. A Bíblia diz que ele subiu ao monte e orou, e orava, e pediu ao seu menino: vai ver se está a chover, vai ver se tem nuvem. O menino subiu e desceu 7 vezes. Na 7ª vez ele disse: não vejo nada, não vejo chuva, não vejo escurecimento dos céus, nem sequer vejo grandes nuvens, mas vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Elias disse: desce rápido e vai dizer a Acabe para montar no seu cavalo e correr para o palácio. Por quê? Porque vai vir chuva. A pequena nuvem era um sinal. A nuvem não era um milagre, mas era uma evidência de que o milagre estava a caminho. Alguém diga: o Deus de sinais e maravilhas vai se manifestar na minha vida como Deus de sinais e maravilhas. Alguém acredita nisso? Dá um amém bem forte. Veja, o que são maravilhas? Se você for para o dicionário, se você for buscar a origem etimológica da palavra maravilha, a palavra maravilha, this is amazing. A palavra maravilha, ela não significa nada mais, nada menos. Eu estou a sentir esse culto mais do que vocês. E ouve, vou vos dizer uma coisa: é o pior erro que alguém pode cometer numa plataforma: deixar que o pregador esteja a sentir o culto mais do que ele. Veja, a palavra maravilha, ela significa o quê? Algo espantoso, algo extraordinário, algo que causa susto, algo que causa espanto. Marcos capítulo número 5, versículo de número 40 e 42, quando a Bíblia fala que Jairo foi chamar Jesus e disse: a minha filha está doente. No caminho depararam-se com a mulher do fluxo de sangue. A mulher foi curada. Enquanto Jesus estava a resolver o problema da mulher do fluxo, veio um grupo de pessoas que disseram: deixa de chatear o mestre, porque a tua filha que estava doente acabou de morrer. Mas ainda assim Jesus avança para a casa de Jairo, e Jesus diz assim: deixem-me ver a menina. Disseram: não adianta, ela está morta. Jesus disse: ela não está morta, ela está a dormir. A Bíblia vai falar que as pessoas começaram a rir de Jesus. Esse homem louco, nós sentimos, não tem respiração, não tem batimento cardíaco, e ele está a nos dizer que a miúda está a dormir. Até que Jesus entrou no quarto e disse: eu quero todos que estão a zombar de mim fora, todos que não têm fé fora, todos que não acreditam que eu posso fazer maravilhas fora. A Bíblia vai falar que quando Jesus entrou para aquele quarto, disse: Talita cumi. E de repente, ouça,
De repente a menina se levantou. E a Bíblia vai dizer que todos que estavam ali à volta ficaram espantados. Eu quero falar para a vida de alguém. O que Deus vai fazer na tua vida vai deixar gente de boca aberta. Como assim ele casou? Como assim ela casou? Como assim ele tem emprego? Como assim ele é dono dessa empresa? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como é que eles fizeram isso? Como é que eles realizaram isso? Como é que eles produziram isso? Como é que eles chegaram até... O que Deus vai fazer na tua vida vai calar a boca de muita gente. O que Deus vai fazer na tua vida vai calar a boca de muita gente. O que Deus vai fazer na tua vida não terá nada que possa explicar. Todos ficaram o quê? Espantados. Porque todo mundo estava dizendo: com essa idade já não casas. Foram no Facebook: casamento, quem casou? A Maria. Com quem? Com José. Eu quero ofender alguém. Eles vão se ligar. Sabe quem casou? Sabe quem teve gêmeos? Sabe quem comprou Ranger? Sabe quem foi para Dubai? Sabe quem é um empresário de sucesso? Sabe quem se licenciou? Sabe quem agora ressuscita mortos? Sabe? A outra pessoa do outro lado fala: eu não acredito. Não pode. Não, é mesmo ela. São mesmo eles. Ouça, alguns vão dizer que você foi buscar feitiço. Tá tudo bem. Jesus também lhe disseram: está expulsar demônio pelo espírito de Beelzebu. E Jesus disse: os servos não podem ser maior do que o Senhor. Se a mim me chamaram nomes, a vocês vão me chamar nomes. Mas vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua família, o que Deus vai fazer na tua história. Veja, quero acelerar. Existem duas formas pelas quais maravilhas podem ser criadas, liberadas, provocadas. A primeira forma tem a ver com a vontade liberal de Deus. Ele próprio olhar para ti e dizer assim. Por exemplo, veja, Jacó e Esaú nem eram ainda bebê. Lá no céu, numa reunião qualquer que eles tiveram, Deus olhou para Jacó, olhou para Esaú e disse: não, você vai ser o mais novo, mas você vai ser o maior. Quando a mãe deles vê os dois meninos a lutarem, ela diz: mas meu Deus, o que é que se passa? Muitas dores. O anjo apareceu e disse: não, aí não tem filhos, aí tem nações. E veja, ninguém ainda tinha pecado, ninguém ainda tinha vontade, ninguém ainda tinha decisão. Deus, ele te escolheu. O maior servirá o menor. Por exemplo, quando do milagre da abertura do Mar Vermelho, não foi algo que Moisés é que orou, não foi algo que Moisés é que criou, não foi algo que Moisés é que pediu. Moisés, desculpem o uso da expressão, estava em parampas. Como é que vamos sair daqui? Faraó vem aí atrás. Onde é que vamos passar? Deus disse: Moisés, eu já tenho o script. Sabe o que é o script, né? É o guião do filme. Eu já tenho o guião aqui desse filme. Tens o que na mão, Moisés? Não tinha uma vara. Bate com a vara. Aquela maravilha. Deus, pela vontade dele, é que decidiu presentear. E se vocês, que são homens, dão coisas boas aos vossos filhos, eu que sou Deus, não vos darei coisas maravilhosas. Por exemplo, ainda falando de Moisés, a água que saiu da rocha não foi oração de Moisés, não foi criação de Moisés, foi o plano estratégico de Deus para suprir a sede do povo de Israel. Moisés, o povo tem sede, Deus. Moisés, você não viu o guião? Vai falar com a rocha vai te dar água. Se você for estudar a própria história, a mesma história de Moisés, o maná que caía do céu,
Não foi algo que Moisés orou: Senhor, nós vamos estar pelo deserto, e pelo tempo que tivemos pelo deserto, tu tens que fazer cair maná. Não foi algo que Moisés é que pediu. Pastor, não está a perceber? Deus tem um plano estratégico para fazer coisas maravilhosas na tua vida. Deus já tem um projeto todo concebido para te dar o melhor, para te permitir viver uma história de glória, uma história que arrasta milhares para o trono da graça. Como é que eles produziram isso? Você orou como? E você vai dizer: eu nunca pedi isso que eu estou a viver. Não tem outra explicação a não ser a própria mão maravilhosa de Deus a me beneficiar viver isso. Então veja, você pode e você vai viver maravilhas que virão da vontade de Deus. O que o pastor está aqui acabou de falar, por exemplo, esses homens não andaram a orar, não andaram a pedir, não andaram a procurar. Eram coisas que Deus já tinha o quê? Estabelecido, programado, desenhado. Faziam já parte do plano de Deus. Porque antes que você se formasse no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Antes que você entrasse lá, Deus já tinha uma história para a tua vida. E a história que Deus escreveu para mim e para ti é uma história maravilhosa no nome de Jesus Cristo. Não, eu disse, é uma história maravilhosa no nome de Jesus Cristo. Veja, a segunda forma, o segundo caminho de nós experimentarmos maravilhas é by faith, por meio da fé. Marcos capítulo de número 15, ou capítulo número 16, versículo 15. A Bíblia vai falar: e esses sinais farão o quê? Seguirão aos que creem em meu nome. Ou seja, sinais. Você não está entendendo. Você não vai correr atrás dos sinais. Você vai crer no nome de Jesus. Você vai estar a fugir deles, mas eles vão dizer: é a tua casa que eu quero abençoar. Eu preciso ver. Você só vai acreditar no nome de Jesus. A cura vai te encontrar em casa. O emprego vai te encontrar em casa. O marido vai te encontrar em casa. A bênção vai te encontrar em casa. A resposta vai te encontrar em casa. O resultado vai te encontrar aonde você estiver. E ouça, a Bíblia está dizendo: eles não virão andando, eles não virão desfilando, eles vão vir com pressa, eles vão correr para serem usados por ti, eles vão correr para serem abraçados por ti, eles vão correr para serem consumidos por ti. Você quer experimentar sinais? Você quer experimentar maravilhas? Creia até a morte no nome de Jesus. Veja, por isso é que nós temos que quebrar o espírito de atraso. E não só o espírito de atraso, a atitude de atraso. Porque até os sinais, quando vêm a ti, eles não vêm a desfilar. Eles vêm com pressa, eles te seguem. Você vai para um sítio e eles vêm. Você se esconde, eles entram lá. Porque eles estão a encontrar fé. Aonde eles encontram fé, eles são obrigados a descer. Eles são obrigados a entrar. Casa, família, negócio, projeto. Aonde eles encontram fé, vida que eles encontram fé, eles são obrigados a seguir. Se você quer experimentar sinais e maravilhas, se não for pela primeira forma, que tem a ver com o plano estratégico de Deus, então vai ser super necessário que você faça o quê? Que você tenha fé. Que você tenha fé. Eu disse que você tenha fé. Eu quero orar. São 20h02. Veja aí, anote só 2 coisas. 4 coisas. Aqui já multipliquei. João capítulo número 2. Você pode abrir rápido? Você vai entender, aqui eu vou falar sobre, rapidamente, a necessidade. Por isso é que eu digo e eu creio que, por exemplo, a igreja de Cristo, a XEDNAU no nome de Jesus,
Mas a igreja de Cristo, ela pensa que fazer paralítico andar é só para pastores. Você acabou de ver, talvez você não tenha lido, você ouviu. Os sinais: vão impor as mãos sobre as serpentes, vão beber coisa mortífera, não vai vos causar danos, vão curar os enfermos, vão pôr a mão sobre os paralíticos, vão fazer isso. Jesus não disse isso está reservado para apóstolos, profetas. Você pode ser um crente do banco, cheio do Espírito, cheio de fé, e a produzir sinais extraordinários aonde quer que você for. Porque a única condicionante para viver sinais e maravilhas é ter fé no Deus de sinais e maravilhas. Por que você tem que, primeiro, não só viver, mas produzir? Veja, eu tenho um amigo que ele tem 2 negócios. Um negócio é uma padaria. Ele mudou de casa, mas a padaria está colada com a casa dele. E o segundo negócio é uma renta-car. Então, se há 2 coisas que esse meu amigo nunca vai precisar, é comprar carro e comprar pão. Por quê? Porque ele produz. Porque ele tem. Quando você começar a produzir sinais e maravilhas, você não vai precisar que ninguém produza sinais e maravilhas para ti. Eu sou um produtor de cura. Eu sou um produtor de bênção. Eu sou um produtor de milagres. Eu sou um produtor de resultados. E o que vai acontecer? A Bíblia vai falar que as pessoas começaram a seguir Jesus. As pessoas começaram a acreditar em Jesus. Eu vejo muita gente que, essas igrejas agora só profetizam, agora é só milagre, agora é só isso. Jesus fez exatamente a mesma coisa. Jesus não viveu a vida só aqui a pregar. Porque Jesus sabia, no tempo de Jesus já existiam milagres, já existiam pessoas a pregar. Por isso é que Jesus fez tudo diferente. Os milagres de Jesus eram extraordinários, eram maravilhosos. E as pessoas começaram a fazer o quê? A crer nele, por causa dos sinais que viam. As pessoas vão começar a acreditar em você e no teu Deus, por causa daquilo que você vai lhes apresentar. Alguém diga: Senhor Jesus, usa a minha vida como um vaso, como um canal, para produzir sinais e maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Alguém dá um amém bem forte. Só falei uma coisa. Faltam 4, né? 3. Vocês têm pressa. Tá bom, vou falar as 3 coisas que faltam. Veja, 3 coisas que você deve ter para provocar sinais e maravilhas. A primeira de todas, que você nunca pode abrir mão, chama-se o quê? Oração. O povo de Israel orou 400 anos. Depois de 400 anos, eles experimentaram o que eles nunca tinham visto. A primeira coisa que Deus fez foi um sinal que os egípcios já tinham visto, que era transformar o quê? A vara em cobra. Por isso é que Faraó não ficou espantado. Moisés, isso aqui na nossa escola é para iniciação. Mas as outras coisas que vieram, eles ficaram preocupados. O terror de Deus desceu no Egito. Ou seja, eles estavam... Chega uma estação, eu não digo que você já não ora, mas você já não ora tanto por determinadas coisas, porque há um depósito cheio dos teus pedidos lá em cima. E você começa só a viver o quê? Os benefícios da tua oração. Veja, você já viu Israel orar depois de Deus, depois de Moisés aparecer? Vai estudar Êxodo. Nunca mais oraram. Você não está percebendo? Depois de 400 anos, nunca mais oraram. A única pessoa que estava toda hora a falar com Deus era Moisés. O povo era só já os resultados: água, cordonizes. Era só falar: não, estamos fartos disso, queremos isso. Tá bem, vamos te servir com isso. Você não está entendendo? Ore tanto que vai chegar uma altura que os seus vão estar carregados dos teus pedidos, que você vai estar distraído, você vai pancar na bênção.
Isso veio parar como aqui? Não. Oraste em 2018. Pediste em 2019. Jejuaste em 2020. Não, foste na igreja com a tua avó em 2012. É a resposta do que estava. Eles não construíram terra. Por exemplo, o pai Abraão que Deus prometeu, Deus lhe deu terra desértica. Eles oraram tanto que chegaram num sítio que já tinha prédio. Era escolher, não, essa malera é minha. Não, aquela maior. Eles já tinham, quando eles entraram para Jericó, Jericó já era habitada. Se era habitada, já era o quê? Construída. Quando Deus apareceu a Abraão, lhe deu um deserto, Abraão teve que montar tudo. Ah, você não está entendendo. Keep praying. Continua a orar. As melhores casas dessa terra são para mim e para ti no nome de Jesus. Os melhores condomínios de Luanda são para mim e para ti no nome de Jesus. Não, eu vou aumentar. Os melhores condomínios de Angola são para mim e para ti. Eu profetizo para a vida de alguém que está ligado na mesma fé que eu. Você só não vai ter casa aonde você não quiser ter. Em nome de Jesus. Sabe por que eu estou a dizer isso? Porque a Bíblia fala que quando eles começaram a sair, quando eles começaram a sair do Egito, todos os sítios em que eles passavam, eles dominavam aquele lugar. Todas as terras ficaram deles. Eles estavam em Jericó, mas tinham várias casas ali, várias terras. Eles diziam, não, hoje vamos passar as férias no Quilamba. Não, hoje vamos descer para o Alvalade. Hoje vamos para o Bita. Hoje vamos para o Mundial. Ouvimos que o Balumuca já está organizado, vamos para o Balumuca. Eles escolhiam, porque todos os sítios em que eles passavam, a fama da maravilha de Deus se espalhou e eles dominavam aqueles territórios. A segunda coisa, que parece a mesma coisa, mas que não é a mesma coisa, mas que a primeira coisa faz parte do pacote da segunda coisa, tem a ver com o quê? Intimidade. Porque nem todo mundo que ora é íntimo de Deus. Eu oro muito, eu tenho intimidade com Deus. Pensas que tens? Nem todo mundo que ora é íntimo de Deus. Abraão nem orava tanto, mas era íntimo de Deus. A intimidade tem a ver com desenvolver relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus vai muito além de quê? De oração. Eu tenho uma esposa, eu sou casado com ela. O meu casamento com a minha esposa, para minha esposa se tornar íntima de mim, vai além do que? Da aliança que eu porto e que ela porta. Há uma série de coisas que me dão e que dão o direito à minha esposa de ser chamada que? Íntima. Eu posso ouvir um amém? Vocês não querem que eu dê exemplos? Posso dar. Beijinho. Se não te dá beijinho, senha do telefone. A minha esposa tem a senha do meu. Eu tenho a senha da minha esposa. Intimidade. Código do multicaixa. A minha esposa tem a senha dos meus. Eu tenho. Saber o extrato bancário. A minha esposa sabe quanto é que eu tenho. Eu sei quanto é que é lá. Não, mas nós ficamos no quarto junto. Intimidade vai além. Não, ele é meu namorado. Todas as noites nós passamos juntos. Se vocês só passam a noite todos juntos, vocês estão qualquer coisa menos íntimos. O pacote da intimidade de um casal é comprometimento, é cumplicidade. Quem são os íntimos de Deus? São as pessoas que têm compromisso com a obra de Deus, com o reino de Deus, com o projeto de Deus, com a visão de Deus, que servem a Deus além de orar a Deus. Mas se você tem pessoas que estão na igreja 5 anos, 10 anos, nenhuma com a revelação só se já receberam. O que é revelação? Revelação é a mensagem do teu parceiro. Porque a pessoa que é tua íntima, ela faz o quê? Fala contigo. Deus vinha para a terra para falar com Enoque. Na virada do dia, Deus descia no Éden para falar com Adão.
Você não está entendendo o que eu estou a dizer? Não eram eles que iam. Não eram eles que... Ouça! Não eram eles que queriam se relacionar com Deus. Era Deus que queria se relacionar com eles. A Bíblia está dizendo que Deus está num monte com Abraão a conversarem. Olha, Sodoma, tem muito pecado aí, Abraão. Vou destruir. Mas Deus, se tiver 100, vou poupar. Mas se não tiver, Abraão, fogo. Não, mas Deus, se tiver 50, Abraão, eu poupo 50. Mas se não tiver 50, fogo. Deus desceu para vir contar a Abraão um projeto de destruição que ele tinha. Não era Abraão que estava orando: oh Deus, revela-me os teus mistérios. Show me your way. Let me see what you have in your heart. Não era Abraão que foi buscar. Deus é que se preocupou. Esse é meu amigo, deixa eu ver ele falar. Intimidade vai além de orar. Onde é que esses homens aqui estavam a orar para Deus vir falar com eles? Ouça, Moisés, a Bíblia diz que Moisés não ia orar, Moisés ia falar com Deus. Era só Moisés, o que Deus, na verdade o que Moisés precisava, sabe era o quê? Era só se afastar do povo. Não era porque não, Moisés chegava lá e lutava muito. Moisés chegava no monte. Deus, não tem ninguém aqui, vem. E Deus descia: Moisés, escreve aí: não matarás, amarás. O que achas? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Não conversarás além do teu próximo. Não adorarás outros deuses além de mim. Isso não foi oração, foi encontro. Eu sou íntimo de Deus. Intimidade vai além da oração. Quando nós começamos a entrar na atmosfera da intimidade, nós vamos ser portadores de sinais e de maravilhas. A segunda coisa, a terceira, quarta. Essa é a quarta já, né? Vocês têm pressa. Chegam tarde, mas pressa. Pessoal, nem orar mais vou conseguir. Bem, veja, a quarta coisa que nos torna produtores de sinais e maravilhas é graça. E quando eu falo de graça, eu não estou a falar da graça enquanto favor imerecido. Não estou a falar graça para a salvação. Eu estou a falar da graça como sendo uma capacidade ou habilidade que alguém já tem. Por exemplo, eu não sou profeta. A minha graça é uma graça apostólica. Mas eu conheço profetas. E quando eu quero... Como é que eu comecei a profetizar? A pastora sabe, está aqui. Eu vivi até hoje anos a sentar para ouvir quem? Profetas. A descobrir como se vê, como se ouve. Isso se aprende. Porque eu sei, isso não é algo que eu tenho. Deixa-me procurar quem tem e aprender com eles como chegar ao ponto de Deus falar contigo em tempo real. Deus está aqui a pregar para ti e eu estou a receber de Deus, e eu decidi o momento que eu vou te entregar a mensagem. Isso são habilidades que outras pessoas têm. O que é que vai te permitir viver algumas coisas? É identificar as pessoas que têm as graças que você quer viver. Por exemplo, no mundo, vocês conhecem o pastor Benny Hinn? Dos homens de Deus vivos, provavelmente quem chega um pouco próximo talvez seja o pastor Cris, ou aquele homem, agora o Dr. Paul Enes. Mas de todos os homens vivos, veja, homens são portadores de acesso. Ninguém, ouça, você pode consultar o homem de Deus que você quiser. Ninguém é mais, desculpem o uso da expressão, nós os pastores jovens usamos muito essa expressão, o pai da cura. Ninguém é mais pai da cura do que o pastor Benny Hinn. Então, todos e muitos grandes homens de Deus, quando quiseram essa graça, apanharam um avião, foram para os Estados Unidos só para falar boa tarde, para deixar uma oferta, para deixar uma semente, para saudar, para dizer como é um tio, como. E o tio aí vai te falar: não, está no livro. Não, eu não quero, eu já li o livro, mas eu não estou conseguindo ver como.
Ele te sopra. Você chega em Harare, convoca todos os paralíticos. Eles estão a vender as cadeiras de roda, os paralíticos. Eu já posso andar. Quem tem filho está aqui. As pessoas foram lá buscar o quê? A graça que habita sobre a vida de outra pessoa. E quando você vai buscar graça sobre a vida de alguém, você está habilitado a se mover na graça de alguém. O profeta Walter Magaia é filho do tio de Joshua. Ele conta a história dele, eu não sei se eu já contei aqui. Que ele foi procurar o profeta tio de Joshua, que já é falecido, por conta de projetos que ele tinha. Ele queria a resposta. Você, profeta, você vai ter que me dizer qual é o projeto que eu tenho que fazer. Ele chegou lá, o profeta tio de Joshua tinha águas que ele tinha orado. Lhe deu a água que ele tinha orado. Ele disse, não lhe deu nenhuma resposta dos projetos. Ele disse, vai e prega. Ele chegou no Zimbábue. As pessoas vieram ao encontro dele porque tinham lhe dado pedidos de oração para ele levar para a Nigéria. Assim que as pessoas vieram para receber os seus pedidos de oração, começaram a orar. Ele disse, assim que começamos a orar, eu comecei a me manifestar na graça do profeta tio de Joshua. Ele disse, libertação que eu nunca ministrei na minha vida. Comecei a ministrar a partir do dia que eu decidi gastar todo o dinheiro. Ele disse que a mãe dele, inclusive, fizeram dívida para comprar bilhete de identidade só para ele sair de Zimbábue para a Nigéria. Ele foi buscar uma graça. Quando ele voltou para o Zimbábue, começou a se mover naquela graça. E vou te falar mais. O pai dele faleceu. A igreja do profeta tio de Joshua hoje é dirigida pela esposa. Deve ter 15 mil membros. O profeta Walter Magaia, no Zimbábue, ele tem mais de 200 igrejas. Eles estão a construir uma igreja agora com capacidade para mais de 200, 300 mil pessoas. Alguns obreiros foram para uma atividade. Ele mostrou um vídeo de um sítio em que tinham pessoas assim. Aquilo era numa mata que montaram só uma chapa, uma cobertura de chapa, para assistir live. Tinham mais de 15 mil pessoas para assistir o pai que estava aqui em Angola pregar. Como é que ele entrou aí? Graça. Foi buscar a graça de alguém. Reconheceu alguém que tinha algo. Alguém que tinha algo que ele queria ceder. Alguém que tinha algo que ele queria ser. Quando ele voltou para o país dele, ele começou a produzir mais do que o pai dele. O pai dele fez anos, o último 2 anos antes do pai morrer. Eu disse à pastora, ele ofereceu um zoológico. Girafa, elefante, não sei quantos, presente avaliado em $570 mil. Alguém fala, Jesus Cristo, eu tomo posse. Coloque-se em pé e vamos orar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Você percebeu? Então, se você vive uma vida de honra, você vai começar a obter o quê? Resultados extraordinários. Que a gente saia da dimensão da oração não significa não viver uma vida de oração. Porque na verdade uma das coisas que vai nos ajudar a entrar, eu vou falar amanhã sobre isso na minha live, vou falar sobre discernimento. Eu gostaria muito que você assistisse. Eu nunca preguei sobre isso aqui na igreja. Vai ser a primeira vez que eu vou estar a falar sobre esse tema. E vou estar a falar na live. Amanhã a live vai ser às 20 horas. Facebook e Instagram, não é? Então, se você puder amanhã, conecte. Vai ser uma coisa abençoada. Vai ser uma palavra muito abençoada. Discernimento. E a oração vai ser uma das coisas que vai nos abrir o discernimento. Que vai nos dar a sabedoria de saber se mover nas águas do Espírito. Por exemplo, hoje já não é difícil para mim saber quando é Deus que está a falar comigo, porque no meio de várias vozes e sentimentos eu tive que desenvolver uma capacidade de saber discernir entre todas as vozes qual é a voz da minha mente, qual é a voz da minha alma, qual é a voz do meu espírito e qual é a voz do Espírito de Deus.
Então eu posso falar para alguém, eu estou a ver alguém doente, a pessoa falar, na minha família todos estão saudáveis. Você vai sair daqui a dizer que você negou, mas eu estou convicto que foi Deus que falou comigo. E que se você for humilde, um dia você vai voltar a falar, pai, aquele dia eu lembrei. Já aconteceu várias vezes. Eu lembrei. Eu posso ouvir o amém? Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, agradeça a Deus pela sua palavra, agradeça a Deus pela sua mensagem. Levanta a tua voz, começa a orar, fala com Deus. Se você aprendeu, se você foi edificado, se você foi instruído, se a palavra lhe trouxe fé, lhe trouxe convicção, fale com Deus no nome de Jesus. Fale com Deus no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo, porque hoje nós nos relacionamos com Deus de sinais e maravilhas. Sinais, maravilhas, prodígios, milagres extraordinários vão ser vistos na nossa vida. A nossa história vai causar espanto para muitos. Os nossos resultados vão causar espantos para muitos. As nossas conquistas vão causar espanto para muitos. Nós te damos glória, nós te damos louvor, nós te agradecemos no nome de Jesus. Diga comigo, meu Pai, eis-me aqui, visita a minha vida, usa a minha vida, visita a minha casa de forma extraordinárias, para a honra, para a glória, para louvor do teu nome na minha vida. Produza em mim sinais e maravilhas pela tua forte mão, em nome de Jesus. Levanta a tua voz e começa a orar. Visita a minha vida, Senhor. Visita a minha saúde, visita as minhas finanças, visita os meus negócios, Senhor. Que eu seja alvo da tua graça, que eu seja alvo do teu poder, que eu seja alvo do teu milagre, que eu seja alvo da tua mão. Senhor, faça algo extraordinário na minha vida nessa noite, no nome de Jesus. Levanta a tua voz e começa a orar com fé, igreja. Visita a minha vida, Senhor, que eu seja alvo do teu poder, que haja uma reviravolta na minha vida, algo espantoso, meu Pai. Que os meus milagres, que a minha cura, que a minha prosperidade, que o meu crescimento, que o meu progresso, que o meu casamento, que o meu emprego, meu Pai, que as coisas que eu realizarei causem espanto, meu Pai. O Deus de maravilhas, o Deus de maravilhas, o Deus de maravilhas, produza, Senhor, coisas maravilhosas na minha vida. Milagres maravilhosos sejam vistos na minha vida. Milagres maravilhosos tomem lugar na minha vida. Levanta a tua voz e começa a orar. Levanta a tua voz e começa a orar. Visita a nossa igreja, visita o nosso povo. Curas extraordinárias, prosperidade, multiplicação, crescimento espiritual, portas abertas, além do que o homem pode ver, além do que o homem pode produzir, além do que o homem pode explicar. Meu Pai, o Deus de maravilhas é o nosso Deus, o Deus de sinais é o nosso Deus, o Deus de prodígios é o nosso Deus. Tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, tu és o mesmo eternamente. Eu te convido, meu Pai, milagres tomem lugar agora, milagres tomem lugar agora, maravilhas sejam realizadas na minha vida. Eu não te ouço orar, igreja, eu não te ouço orar, igreja, eu não te ouço orar, igreja. Levanta a tua voz e convida a Deus a visitar a tua vida, a visitar a tua casa, a visitar a tua família, teus negócios, tuas finanças, tua saúde, tua vida espiritual, tua vida sentimental. Que haja uma restauração extraordinária, aonde não havia resultados, aonde nada acontecia, aonde não havia movimentos, aonde não havia progresso, aonde as portas não se abriam. Que a mão maravilhosa de Deus se estenda.
manifestação da sua onipotência. Que tudo se abra agora, que as curas tomem lugar, a restauração tome lugar, os resultados mudem, haja progresso, haja avanço. La proson de quebaraia, ribrosa da gadegedegede, visita a minha família, o Deus de maravilhas, o Deus de maravilhas, o Deus de maravilhas. Visita a minha família com milagres, conversões, libertações, milagres maravilhosos. Meu Pai, coisas que causem susto, coisas que causem espanto, coisas que calem a boca dos inimigos e dos adversários. Visita a nossa vida, meu Pai. La prase que prosia na maga, ribro sachacababababababa, rakakakakakakaka. Tira-nos da dimensão comum, Senhor. Leva-nos para o incomum, meu Pai. Tira-nos do ordinário. Tira a minha igreja do ordinário. Tira a minha casa do ordinário. Tira as minhas finanças do ordinário. Tira a minha família do ordinário. Faça-nos aceder à dimensão do extraordinário pela tua mão forte. Continua a orar, igreja. Continua a orar, igreja. Chama pelo extraordinário, chama pelo incomum, chama pelo inigualável, a visitar a tua vida, a visitar a tua casa, a visitar a tua família. Milagres tomem lugar agora. Muda os nossos resultados, muda as nossas colheitas, muda os nossos frutos. Senhor, que homens, mulheres venham para ti por intermédio da tua obra maravilhosa na nossa vida. Que os nossos testemunhos sejam a evidência do teu poder. Que os nossos testemunhos sejam a evidência da tua glória. Que os nossos testemunhos sejam o convite, Senhor, para milhares virem a ti. Que os nossos testemunhos sejam um convite para milhares correrem a ti, assim como corriam no tempo de Jesus, assim como corriam no tempo de Pedro. Maravilhas sejam vistas do nosso meio. O que não podia se abrir, se abra. O que não tinha resultados, hoje seja resolvido. O que não tinha cura, hoje seja curado. O que não podia mudar, hoje seja mudado. O que não podia se liberar, hoje seja liberado. O que não podias aceder, hoje possamos aceder. Maravilhas, prodígios, sinais, milagres extraordinários tomem lugar no nosso meio, tomem lugar na nossa casa, tomem lugar na nossa vida, pela mão poderosa de Yahweh. Para que se saiba que tu és o nosso Deus, para que se saiba que tu és conosco, para que se saiba que tu estás conosco, com a nossa casa, com a nossa família, em o nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Pai, te rendemos graças, louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome, magnificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque hoje sinais e maravilhas foram liberados sobre a nossa vida, foram liberados sobre a nossa igreja, foram liberados sobre a nossa casa, foram liberados sobre a nossa família, e serão visíveis a todos os olhos e serão ouvidos por todas as pessoas, para louvor do teu nome, pois tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus te agradecemos pelos nossos milagres, e aquele que crê dá um amém bem forte e aplauda o nome do Senhor Jesus.